Boa tarde, mulheres. Estamos aqui em mais um podcast, Ativação Intercessória. Esse é o lugar. E hoje nós temos uma convidada especial, Paula Yamamoto. Seja muito bem-vinda. E ela tem alguns títulos que ela mesma vai contar para nós agora. Que Sim. bom, é um prazer estar aqui. É uma honra, né, esse convite. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom da gente poder compartilhar. Creio. O meu nome é Paula Yamamoto, eu sou pedagoga, sou administradora, mas para mim o que vale, assim, é ser uma intercessora no reino de Deus e sou pastora também, né, na igreja, cuido de pessoas, amo vidas, Amém. Mas eu amo o lugar secreto. E também é esposa. Sim, e sou mãe esposa. de duas joias. Sim, eu sou mãe do Pedro e da Aline. Adolescentes. São adolescentes. Um já é jovem, né, 20 anos. Ah, já. E a Aline tem 17 anos. Tempo bom. Tempo bom. Uhum. Então, Paula, conta para nós esse lugar da intercessão, esse lugar secreto. Conta alguma experiência que acende o nosso coração, acende o fogo, a chama do nosso coração. Eu tenho muitas, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, então, sem eu saber, eu falava com Deus. Eu não sabia. Assim, às vezes as pessoas falam hoje tanto do Espírito Santo, do profético, desse lugar de intercessão, mas eu acho que eu já falava com Deus lá na minha adolescência. Porque eu lembro que em vários momentos eu falava assim, Deus, se isso é seu, me faz o meu coração ter uma paz para eu saber que essa é a decisão. E, na verdade, isso é bíblico, né? Colossenses 3,15. Mas naquela época eu não sabia que isso estava na Bíblia, né? Até porque eu ainda não tinha tido experiências com Deus. Mas na minha caminhada, eu acho que o meu lugar de refúgio, sabe? Aquele lugar secreto é com o Senhor, né? Na presença dele. Porque ali você pode falar o que você pensa, o que você sente, e Deus, ele tá sempre enxergando o interior do seu coração. Verdade. Então, ele não vai te julgar, né? Então, nesse lugar, eu sempre encontrei um refúgio. E eu acho que mesmo na minha caminhada com o Senhor, eu tive muitas experiências, mas muitas experiências sobrenaturais com Deus, né? Que linda. E uma delas, assim, que eu quero contar, até porque envolve os nossos filhos, né? Foi porque eu falava assim, puxa Deus, meu filho ama tanto a Bíblia, mas ele ainda não teve experiências com o Senhor, né? E eu orava por isso, eu falava assim, como que ele vai mover o sobrenatural? Eu não sei como ensiná-lo, né? E eu lembro que um dia Deus falou assim, começa a contar as experiências que você teve comigo, que isso vai acender nele uma chama de querer buscar, né? Então eu comecei a contar para ele, né, que Deus era real, mas que dependia o como ele orava. Aí ele falou, como mãe? Como assim como orar? Orar é orar. Eu falei, não, Pedro, a gente pode orar e a gente pode orar, né? Porque muitas vezes a gente ora como uma reza. Sim. Entende? E a gente ora e depois você fala, nossa, o que eu falei mesmo? Porque o seu coração não estava conectado ali com o Senhor. E eu comecei a entender esse lugar da conexão. E aí eu comecei a explicar para ele, Pedro, orar é você pôr o seu coração ali com o Senhor. E você dizer, Deus, não são as minhas palavras, mas às vezes tem momentos que eu só quero estar aqui. Só ouve o meu choro que talvez ele vai expressar mais do que as minhas próprias palavras. Sim. E eu já eu lembro que foi até no dia que meu pai faleceu, que eu precisei tomar uma decisão. E eu lembro que naquele dia, era uma manhã, eu falei assim, Deus, eu tenho medo até de orar. E de orar errado. Eu falei assim, então faz a sua perfeita vontade. E naquele momento, eu comecei a entender que Deus, ele estava ali. E eu só falei isso, falei assim, Deus, eu não vou orar porque eu acho que eu não tenho palavras para isso. Mas o Senhor sabe o meu coração e eu preciso que o Senhor tome a frente disso. E eu lembro que foi a minha oração. E eu orei assim, Deus, só não deixa meu pai morrer sem te conhecer. Né? E o meu pai faleceu. E eu entendi que o Senhor conhece todas as coisas, né? E realmente o Senhor trouxe uma solução depois dessa morte, né?
E eu tive muita convicção de como Deus ouve a nossa oração, mesmo às vezes sem a gente expressar com palavras. É verdade. Sabe, às vezes o teu choro, às vezes a sua dor, às vezes você vai falar, Deus, eu tô só com esse coração doendo, que eu não sei nem de onde vem, porque eu não sei expressar de onde tá saindo isso. Mas que o Senhor possa ouvir. Jeremias 1:5 fala que antes da gente ser colocado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Sim. Então, e conhece os ossos. Exatamente. Enquanto estão sendo formados. E diz que escreveu todos os nossos dias no seu livro. Exatamente. E quando eu penso nessa palavra, eu quero até deixar um alerta. O Senhor já escreveu, sim. Porém, nós podemos nos afastar. Porque, como você disse, o seu filho, para ter experiências, ele precisou ir. Ele precisou buscar. Exatamente. Ele precisou desejar estar. Então, fica aqui o nosso convite. Presença do Senhor. Lugar secreto. E mente, coração e boca alinhados. Porque a nossa mente cativa a palavra, o nosso coração rendido, reconhecendo o quanto necessitamos de Deus, também reconhecendo a sua soberania, vai proclamar uma palavra verdadeira. E os ouvidos do Pai estão inclinados. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, e agora mesmo em Santos, eu ajoelhei lá no meu lugarzinho, né, de oração. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor é tão real, o Senhor é tão verdadeiro. Sabe quando você começa a dizer quem Deus é? Eu falei assim, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão maravilhoso. E quando eu vi como se o ambiente, ele tivesse cheio da presença de Deus. Mas aí entrou Não a minha... É como se Não, tivesse. estava, né? Estava cheio da presença de Deus. Mas eu achei muito interessante, porque naquela hora eu falei assim, nossa, mas eu preciso orar logo. Porque eu tenho tanta coisa para falar pro Senhor que tá aqui na minha listinha. E eu achei interessante, porque naquela hora eu ouvi o Senhor falar assim, Paula, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquela hora eu entendi Deus, traduzindo aqui para minha linguagem, que Deus sabe quem eu sou, eu entendi Deus falando assim, Paula, tá tão bom aqui com você. Você pode até estar preocupada com a sua listinha, mas isso aí pode ser acrescentado, eu cuido para você. Amém. Sabe? Então, assim, só usufrui desse momento que a gente vai ter junto, né? E aí eu comecei a entender o que era as demais coisas serem acrescentadas. Porque às vezes a gente vai para a presença de Deus tão preocupado em falar para Ele tudo aquilo que a gente está vivendo. Senhor, o João falou assim para mim, a Maria, Senhor, fez isso para mim. Que eu não sei vocês, mas eu conto tudo ali, né? E aí eu falo, Deus, estou chateada com isso. E Deus falou assim, olha, deixa a sua listinha de lado, só aproveita esse momento, né? E às vezes eu acho que a gente não sabe usufruir desse momento. A gente olha como o nosso devocional ler a Bíblia, fazer a sua oração, que muitas vezes é a sua lista, mas a gente não usufrui desse momento precioso, desse ambiente com a presença de Deus. Né? E quero contar aqui uma coisa, né? Falo que eu tenho muita história para contar, né? Só fazendo uma virgulazinha, você disse, não usufrui da presença do Senhor. Um dia eu estava clamando e pedindo, Senhor, dá uma experiência para as mulheres que estão orando. Fala no mais íntimo. E sabe, o Senhor me respondeu assim, eu estou com elas, mas elas não percebem. Então, entrar nesse lugar de rendição gera uma sensibilidade no espírito para perceber a presença e trazer a paz que excede todo entendimento. Sim. Me traz muito à memória a passagem que fala daquele homem coxo, que ele estava na beira do tanque de Betesda. Sim. Jesus estava do lado dele. E é assim muitas vezes a gente. Jesus está do nosso lado. Verdade. Mas a gente não percebe a presença. É isso. Porque a gente está focado, que no caso ali dele, no tanque, na água que se moveu de alguém para levar ele.
E às vezes a gente tinha que estar focado o que está acontecendo ao meu redor, o ambiente da presença. Eu creio que hoje em dia o mundo, os acontecimentos, as muitas notícias estão gerenciando a nossa mente a ponto de nos distrair e tirar do foco. Sim. O foco é Cristo. Então ele está, mas onde está a minha mente? E muitas vezes a mente está enlaçada pela preocupação exagerada, pela ansiedade, que é um medo. Então eu preciso estar na presença porque o Senhor tem que fazer isso aqui. Nós somos humanos, né? Sim. E muitas vezes a gente acha que é aquele nosso jeito. Né? E se a gente for olhar, muitas vezes as respostas que a gente pede para o Senhor não vêm do nosso jeito. Não. Vêm de formas muito diferentes. Até a palavra, às vezes, que a gente fala, Senhor, fala comigo. E você está esperando Deus te responder aquilo, Deus fala uma coisa que não tem nada a ver. E aí você também está alimentado porque você sai feliz porque Deus falou. Não era nem tanto aquilo que você queria a resposta, mas aquilo acalmou o teu coração, né? Eu lembro que um dia eu saí pela manhã para andar e eu faço muitas perguntas para Deus, né? E a gente tinha tido um culto que não teve palavra, foi só um mover, assim, do Espírito, um momento de adoração. E eu fiquei com aquilo maravilhada, sabe? Porque foi logo depois da pandemia, a gente voltou aos cultos. E eu fiquei assim, falei, Deus, o Senhor veio tão poderoso ali, né? E comecei. Aí na minha caminhada eu gosto de falando com Deus, né? E eu falei assim, Deus, por que o Senhor veio? Aí o Senhor falou assim pra mim, eu caminhando. O Senhor falou assim pra mim, quando um filho fala que vai na casa do pai, por exemplo, se o seu filho falasse que ia na sua casa, o que você faria pra ele? Eu falei, eu faria uma carne bem gostosa, né? Ou talvez, sei lá, uma lasanha pro meu filho Pedro, que ele adora uma lasanha. Aí Deus falou assim, e pra sua filha? Eu falei, eu faria uma carne, né, bem gostosa para ela. Aí Deus falou assim, então, quando os meus filhos falam que vão à minha casa, eu preparo o melhor banquete para eles. E eu falo, pode sentar, você vai comer. Eu falei, Deus, mas às vezes eu faço a melhor comida para minha filha. E ela fala assim que ela não quer comer. Aí Deus me falou assim, mas quando os meus filhos sentam à mesa, eu falo para eles, pode comer, porque eu vou cuidar das outras coisas. E naquela hora eu tive como se fosse uma visão de vendo crianças correndo e o Senhor falando, deixa que eu cuido para você. E aí a hora que eu cheguei em casa, fui tomar banho, falei, gente, Deus falou comigo, né? E eu queria trazer isso, às vezes a gente pensa que Deus só fala no nosso lugar secreto, mas Deus, Ele fala nos lugares onde a gente convida Ele para conversar, sabe? Às vezes é no seu ônibus, às vezes é você lavando a louça, às vezes é você andando pela rua. Você fala com o Senhor. Aquele lugar, ele pode... Jesus está em você, né? Lugar secreto, tá bom, pode ter um lugar. Isso é bom. Mas o lugar secreto é a presença do Senhor. Sim. E a presença dele, como você disse, o reino de Deus habita em nós. Então, onde nós estivermos, basta conectar. Porque o caminho já foi aberto. Jesus na cruz abriu o sangue do Cordeiro, nos leva ao trono da graça. Então, é isso aí. O lugar secreto, presença de Deus. E isso é muito importante. Porque muitas vezes, na nossa cabeça, a gente, como ser humano, a gente tem que materializar, né? Assim, parece que a gente tem que ver. E muitas vezes a gente determina o lugar secreto, como se fosse um lugar para eu me ajoelhar, para eu me assentar. Mas o lugar secreto é esse lugar de refúgio no Senhor, que é onde a gente encontra na oração, na intercessão, né? É o lugar que a gente precisa conduzir com Deus. Então isso é importante. Uma coisa também que eu vejo como muito importante assim no nosso tempo de oração é que às vezes a gente é enganado pela nossa própria mente. A gente fala assim, não, eu vou orar a tal hora, 5 horas da manhã eu vou orar. E aí você vai para aquele lugar, você fala, não, 5 horas eu vou orar. Aconteceu alguma coisa, você não orou. E aí você acha que você pode passar o dia todo, você fala, nossa, não orei, amanhã eu vou orar. Mas você tem 24 horas do seu dia que você pode orar. E às vezes a nossa mente nos engana falando, você não orou hoje, amanhã você pode orar. Mas você não precisa orar amanhã. Você pode entrar hoje no seu lugar, naquele momento que você tem de descanso, você pode, sei lá, à tarde, parar e fazer uma oração, né? Muitas vezes a gente abre mão desse lugar de encontro com a presença
né? E a gente se deixa conduzir pelo dia, né? Pelas correrias, pelo corre-corre. Mas eu acho assim que o lugar secreto é o lugar que você encontra e aquele lugar se torna um lugar onde você despeja seu coração, sabe? Muito de refúgio mesmo, de você se esconder ali e falar: Deus, hoje eu só preciso estar aqui um pouquinho, sabe? Abrindo minha vida para o Senhor e pedindo para o Senhor agir. Eu queria contar uma coisa, né? Eu achei bem interessante. Um dia eu estava discipulando, eu tenho um grupo discipulado, e eu falei para as meninas assim: olha, vocês vão acordar 3 horas da manhã, pelo menos uma vez na semana, para vocês terem um encontro com o Senhor. E ali falei, coloquei para elas: você vai lá, sai da sua cama, não é na sua cama, levanta da sua cama, vai até a sala, se ajoelha lá e fala: Espírito Santo, tô aqui, quero ouvir o Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí comentei com as meninas. E aí veio uma pastora de um outro lugar, falou assim para mim: ai, você não poderia me discipular? Eu sou de outra localidade. Falei com a pastora Júnia, que é a pastora sênior, e ela falou assim: não, Paula, tá tudo bem, pode discipulá-la, né? E aí eu falei para ela: olha, assim como eu faço com as meninas que estão comigo, eu vou falar para você, 3 horas da manhã, se desperta, vai ter um encontro com o Senhor. E foi tão precioso, porque ela chegou lá e falou assim: Paula, eu vou falar uma coisa. Eu não sabia o que fazer naquela hora, mas eu levantei, fui lá, fui fiel ao que você falou, me ajoelhei e falei: Espírito Santo, eu quero tanto construir um lugar com o Senhor, mas me ajuda, assim, a ter coisas para te falar. Sim. E ela falou, e naquela hora eu comecei a agradecer por quem ele era. Ela falou assim: de repente, eu tive uma visão. Ela falou: eu me vi como se eu estivesse numa pedra, na praia. Ela falou assim, e ali o Senhor começou a falar ao meu coração. Ela falou: eu nunca na minha vida tive uma visão como eu tive naquele momento. E ela ficou tão maravilhada desse encontro do Senhor com ela de uma forma sobrenatural, que quando ela chegou na igreja dela, ela compartilhou. Aí tinha uma menina que falou assim: puxa, o meu sonho é ser batizada no Espírito. Ela falou: já sei. Acorda às 3 da manhã, vai para a sala, saia da sua cama, se ajoelhe e fala: Espírito Santo, tô aqui, quero te encontrar. E naquele lugar, ela foi batizada sozinha na casa dela. Creio. E aí, a outra, ela voltou para a igreja, contou, a outra menina que também não era batizada no Espírito. Também aconteceu a mesma coisa, teve um encontro e foi batizada sozinha na casa dela com o Senhor. O que eu quero dizer é que quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, é tão precioso, porque ele responde a nossa oração. Sim. De uma forma que a gente se surpreende, porque a gente fala: puxa, mas eu só levantei às 3 da manhã. Mas na verdade é que não tem a ver com o levantar, mas tem a ver com a abertura do seu coração. E a busca, né? E a busca. O desejo de encontrar. Uhum. Eu lembrei agora, eu não lembro quem, mas eu li em algum livro, muitos anos atrás, uma história de alguém que dizia assim: se eu vou sair para trabalhar, era um homem, eu ponho terno, gravata, eu me arrumo para poder estar. Então, para estar na presença do Senhor, eu também preciso me arrumar. Então, não era por conta do que Deus exigia, mas era a honra ao Senhor. E imagina, eu vou me encontrar com Deus. Sim. O valor que Deus tinha para ele. Sim. Porque hoje eu creio que nós vivemos uma sociedade que tem banalizado quem é Deus, a presença de Deus. Então, por que tanta dificuldade, agora eu estou falando de uma maneira geral, para que pessoas, tanto homens quanto mulheres, se empenhem de verdade na intercessão? Eu tenho pensado sobre isso. E eu cheguei à conclusão, não sei se eu estou certa, mas eu cheguei à conclusão que, na verdade, não existe a revelação de quem é Deus. Eu acredito nisso também. Sabe? Porque eu acho que quando a gente encontra o Senhor, você entende. Sabe o que é? Acho que a gente, como ser humano, a gente fica esperando ver Deus. Sabe como a gente vê as pessoas? E como a gente não vê Deus como a gente vê um ser humano, né? Assim, com um corpo físico, a gente às vezes não dá o valor a ele. Mas à medida que você caminha e você tem uma revelação de quem ele é, e você começa a ver que você fala e o Senhor, ele responde, você busca e você vê o Senhor falando com você, você se surpreende.
né? E assim, com a presença dele. Se não houver uma revelação Uhum. espiritual, você não vai ver Deus. Sim. Mas a palavra Uhum. mostra quem é Jesus. Uhum. E é isso que a gente precisa buscar. Ler e buscar a revelação através do Espírito Santo de quem é Jesus. Porque ali tem toda a revelação. Sim. E logo no comecinho da minha conversão, eu não sabia muita coisa, não sabia nem quem era Jesus muito bem. Uhum. Mas eu ouvi mulheres dizendo, eu orei e Deus respondeu. Sim. Eu cheguei em casa e comecei a pôr em prática, como você falou. É o testemunho, né? Exato. O testemunho de você ouvir alguém falar que encontrou o Senhor, Sim. que o Senhor moveu, né? Como eu te disse, a moça, ela não tinha sido batizada no Espírito. Sim. Ela falou assim, mas como você fez? Eu fui buscar a presença. Isso. Vai com fome. E diz o que está no seu coração, que eu acho que esse é o segredo que a gente precisa entender. É isso. Porque às vezes a gente arruma muitas palavras bonitas, mas às vezes não é aquilo que está dentro do seu coração. É algo que tem me chamado a atenção. É muita performance. Sim. E pouca verdade. Sim. E Deus é verdade. Sim. Então, filho de Deus tem que ter verdade. Sim. Transparência. Uhum. Então, meu coração tá doendo? Tá doendo. Uhum. Meu coração tá angustiado? Tá angustiado. Tô com raiva. É isso aí. Tô com Senhor, raiva. eu sei que a tua palavra fala tudo isso, mas eu tô com uma raiva da pessoa. Isso aí. Tira isso de dentro de mim. É. Né? Eu já disse isso para Deus. Olha, Senhor, eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar. Eu tô com raiva. Se eu pudesse, eu apertava o pescoço. Mas porque eu te amo. Então, eu entrego, decido obedecer e eu declaro o perdão. Muda, né? Muda. Eu acho que a gente aprender a ser verdadeiro com o Senhor. Uhum. Eu já tive, eu não sei, talvez as pessoas não, né? Mas eu tive alguns momentos que eu ia fazer uma oração, aí eu começava a orar. Aí de repente eu ouvia o Senhor falar assim, isso você tá falando comigo, né, Paulo? Não, Senhor, me perdoa. Eu tava rezando, entende? Entendi. Porque rezar é a gente falar aquilo que às vezes a tua mente nem tá conectada com aquilo que você tá falando. E aí eu falo assim, Senhor, me perdoa, vou começar de novo, né? E aí, Senhor, quero falar pro Senhor o que eu tô vivendo. Sim. Sabe, às vezes eu acho que a gente vai pra igreja e a gente acaba entrando, em alguns momentos, numa religiosidade, sabe? Porque é bem a performance, mas que ela é envolvida com a religiosidade, onde você não expressa o teu coração. E a gente precisa entender que Jesus, ele sempre, você olha assim, a humildade, né? Dele andando pelas ruas, dele falando com as pessoas. O que ele mais queria tocar era o coração. E ele sempre olhava a intenção do coração da pessoa. Então, se a gente entender isso, no seu momento de oração, a hora que você começar, você vai ver que você já começou errado. Né? Muitas vezes a gente começa assim, vou começar meu momento de oração. Senhor, nananana, e você até vai rapidinho. Só que quando a gente fala com uma pessoa, a gente não fala rapidinho. A gente fala mais pausado. Você está prestando atenção. Pensando no que diz. Isso, você está pensando no que você está dizendo. Porque quando você fala com uma pessoa, você fala, nossa, e aí, como foi, né? Você começa meio que esperando uma resposta. E o Espírito Santo, ele responde, né? Eu vivo ouvindo ali o Espírito Santo e me corrigindo, né? Levando aquela bronquinha. É assim que faz? Presta atenção. É verdade. Olha o que eu estava fazendo, olha o que eu estava pensando. Então, eu acho que quando a gente entra nesse lugar, a gente também começa a ter as experiências com o Senhor. Sim. De ouvir a voz dele. E você começa a compreender que ele é mais real do que a gente imagina. E a fome pela presença de Deus, à medida que você vai buscando, essa fome vai aumentando. Teve um dia que eu estava em casa, eu sempre gostei de acordar umas 5 horas, assim, para orar. E eu lembro que eu estava deitada e falei assim, Deus, hoje eu tô tão cansada. Acho que hoje eu não vou levantar, não. Eu ouvi assim, tá tudo bem, mas eu sempre vou estar lá pro nosso encontro. Eu levantei rapidinho e fui, né? Mas eu fiquei pensando assim, olha o que ele falou pra mim, né? Tipo assim, não, Paula, tá tudo bem, mas eu sempre vou estar lá te esperando pro nosso encontro. Então você imagina a pessoa esperando você, né? E você não vai corresponder, mas eu levantei rapidinho, né?
Então eu acho que o gostoso é a gente entender que à medida que a gente vai buscando, é que nem uma amizade. Você conversa uma vez, pode não fazer muito sentido, mas aí no outro dia você vai lá, você continua ali perseverando, continua conversando, até o ponto que você começa a interagir. Sim. Sem você perceber, você começa a criar um relacionamento mais profundo. E você começa a abrir coisas do seu coração que você não abriria para outras pessoas. Mas você sabe que ele está te ouvindo e que ele vai te responder de alguma maneira. Pode às vezes não ser ali naquela hora, mas em algum momento do seu dia, você vai olhar, sei lá, para algo, para a natureza, mas você vai ouvir o Senhor falar. Sim. Ele não deixa. Ele não deixa. Nenhum filho sem resposta. E a promessa dele é nunca. Essa palavra é muito forte. Né? Muito forte. Nunca te deixarei, nem nunca, jamais te desampararei. Então não importa o vendaval, não importa a escuridão, não importa a tormenta, o Senhor é Deus presente. Muito presente. Né? E isso é tão precioso a gente entender. Eu, por um tempo, eu queria muito engravidar. Né? E eu não engravidava. Quem tá nessa luta sabe a luta que é, né? A gente buscar, a gente pedir, a gente orar. E eu lembro que um dia eu tava lavando louça, né? Minha mãe faleceu, eu era criança. Eu ouvi, assim, aquela sensação de saudade da minha mãe. Falei, nossa, que é isso? Eu tinha uns 19 anos. Não, eu tinha já uns 20 anos. Eu casei com 22, né? Aliás, eu já tinha mais, né? 24 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu peguei e falei assim, nossa, que é isso que eu tô sentindo, né? Porque eu não tinha muito entendimento da palavra ainda. Mas eu lembro que naquele dia, eu peguei e falei assim, Deus, eu não sei se isso é do Senhor sentir saudade, mas parece que eu sinto tanta falta da minha mãe, sabe? Eu tava expressando ali pro Senhor o meu coração. E aí eu fui pro culto, era um domingo, fui pro culto. Aí chegou no culto, uma pastora veio e falou assim pra mim, Paula, Deus mandou falar que te ama tanto. Eu falei, ai, muito obrigada. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Deus, o Senhor não entendeu. Eu falei assim, o Senhor não entendeu. Eu tô sentindo falta, com todo respeito, não é do pai, eu tô sentindo falta da minha mãe. E o Senhor mandou falar que me ama, mas não entrou no meu coração. Parece que eu preciso sentir o Senhor dentro de mim, assim. Eu preciso sentir a minha mãe me abraçando. E o que eu achei poderoso, porque eu não tinha falado para ninguém. Na semana seguinte, essa mesma pastora veio e falou assim, Paula, Deus mandou te abraçar, dizer que é para eu cuidar de você como se você fosse minha filha. E aí naquela hora eu desmontei e comecei a chorar. E eu fiquei pensando assim, que Deus é esse? Sabe, que quando, sabe, que se importa. Eu pensava assim, que Deus tão grande é esse? Que se importa com um desejo tão pequenininho ou um sintoma do meu coração de saudade, que ele moveu o coração de alguém para olhar por mim. Amém. Sabe? Então, eu acho que o lugar secreto é o lugar onde a gente abre a nossa vida para o Senhor e a gente pode dizer para Ele aquilo que está lá no fundo. Sim. Que talvez você não diria para outra pessoa por vergonha, por medo do que alguém pode te julgar, mas é você provar através do sobrenatural o quão real ele é, sabe? E muitas vezes a gente pode estar vivendo uma dor, uma situação difícil e crer que a gente apresenta para ele e que ele é quem responde, sabe? Que ele fala, Sim. que ele é verdadeiro. Sim. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu fico pensando, além de você buscar o Senhor, você ainda ganha presente, né? Porque galardoador é aquele que vai te presentear. Sim. Eu falo, gente, quem que te presenteia quando vai, às vezes, ali te visitar, te encontrar? Sim. É só o Senhor, né? E que precioso é isso. Amém. Então, se a gente vai com fé, que eu acho que a oração, ela tem muito a ver com a fé. Porque você precisa crer que você está orando e que Deus está falando com você. Porque senão você só tá indo ali cumprir um momento, sabe? Aquele encontro marcado que você fala, pronto, hoje, às vezes eu vejo um pessoal, né, que põe lá no Instagram, que faz assim, tic, hoje fiz meu devocional, tic, hoje fiz tal coisa. Aí eu fico pensando assim, será que muitas vezes a gente não tá dando esse tiquezinho, né, de completo, porque eu fiz algo, né? Mas eu preciso entender que esse lugar da presença,
Talvez não é todo dia que você consegue se derramar completamente. Talvez não é todo dia que você consegue ir mais Profundo, exatamente. Mas é importante a gente estar ali, sabe? Se não estiver, não vai chegar. Não vai chegar. Porque senão você só está, mas é aquele... Sabe quando você vê uma pessoa que você fala, oi, tudo bem? Tudo bem. E fica os dois parados um do lado do outro e não tem assunto. Porque você não desenvolve essa conversa, esse tempo com o Senhor. E quando você encontra esse lugar, ali é o lugar das suas respostas. Sim, eu creio porque Deus é um Deus de resposta. Uhum. E aproveitando esse momento, eu gostaria que você orasse agora por aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. E que você venha para a presença do Senhor agora. Em nome de Jesus. E vamos juntas buscar aquele que tem todo o poder, que opera milagres, que é um Pai de amor, de bondade, que opera sinais, prodígios, maravilhas, e Ele está presente. Então... Sim, com certeza. Então eu quero te convidar agora, onde você está. Fecha os seus olhos. Às vezes, sabe, a gente não conecta o nosso coração com o Senhor. Então agora, fecha os seus olhos. Conecta o seu coração com o Senhor. Imagina o Senhor ali na sua sala, ou no quarto, ou no banheiro, porque às vezes é um lugar que a gente consegue orar. Ou às vezes no seu trabalho. Fecha os seus olhos e fala, Senhor, eu quero tanto ter uma experiência nova contigo. Sabe, apresenta o seu coração primeiro para Ele. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, vem sobre as nossas vidas nessa hora. Deus, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa, Deus, onde elas estão. Senhor, às vezes umas ansiosas, outras preocupadas, outras, Senhor, sem um senso de missão, propósito para a sua própria vida. Eu quero pedir nessa hora, Pai, que o Teu Espírito possa alcançar cada uma dessas pessoas onde elas estiverem, que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus, de emprestar o coração, Deus, para esse momento da Sua presença, emprestar o coração para abrir diante do Senhor e construir contigo um relacionamento profundo, Pai. Não um relacionamento superficial, mas eu quero pedir nessa hora, Senhor, que cada pessoa que está nos ouvindo, que elas possam ter um encontro com o Senhor, que o lugar onde elas estão possa estar cheio da sua presença. Deus, onde elas sejam envolvidas pelo seu amor e que esse seja um lugar seguro para que elas possam se abrir diante do Senhor, construir contigo um relacionamento de profundidade. Eu quero pedir, Deus, que cada um possa encontrar em Ti um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de abrigo, Deus. Eu peço que o Senhor esteja tocando cada vida, Senhor. Aquelas que estão aflitas, que a paz do Senhor, que vem quando a Sua presença vem, há uma paz que vem junto. Eu peço que essa paz possa inundar os corações agora, Pai, trazendo a paz do Senhor nas suas mentes, nos seus pensamentos, que elas possam entregar as suas lutas diante do Teu altar e que nesse tempo, Pai, que elas estão ouvindo esse podcast, que elas possam ter uma experiência nova com o Senhor, que seja um start para um início de algo novo, de uma construção de relacionamento contigo. Eu peço, fala com cada uma agora. Obrigada por essa oportunidade, Deus, com a pastora Magali. Continua usando a vida dela com poder, com autoridade. Que nesse tempo de podcast, Deus, muitas vidas sejam encontradas pelo Senhor. Obrigada pelo seu amor e eu peço a tua bênção sobre a vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, viu? Muito bom, obrigada. Obrigado por compartilhar o seu coração. Amém. Né? E podermos estar aqui nessa tarde. É um prazer. E então, se você foi edificada, compartilhe. E deixe a sua opinião, deixe aí o seu parecer, que é importante para nós. E Deus abençoe. Deus Até te a próxima. abençoe.